Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vamos aproveitar a data para falar sobre prevenção. E uma das formas de proteger os jovens é conversando abertamente com eles sobre o assunto. Só assim eles vão aprender a cuidar e respeitar o próprio corpo e identificar a violência e o abuso. As aulas de ciências do ensino fundamental desta escola da Zona Norte de São Paulo também abordam educação sexual. Eu acho para o dia a dia, para a gente estar sempre informado e não correr nenhum risco. Sim, aprendemos, quando a gente conhece o nosso corpo, como pode ser usado ou não, a pessoa está abusando, se está sendo certo ou não. A partir do momento em que eu ensino o funcionamento do corpo, a fisiologia, ela conhecer o seu próprio corpo, isso ajuda muito ela a deixar o outro mais distante, no sentido de não ser abusada. A escola é o local onde crianças e adolescentes passam a maior parte do tempo. Nada mais apropriado que usar esse espaço de convívio social, totalmente voltado para a educação, para ensinar esses alunos a protegerem a própria sexualidade. O primeiro passo é fazer a criança conhecer o próprio corpo, entender que é dona dele e que ninguém pode tocá-lo sem que ela deixe. É importante ensiná-la que dizer não é bom e pode significar proteção. Prestar atenção na mudança de comportamento da criança e ensinar que se alguém fizer algo que ela não gostou, deve contar para alguém de confiança, é essencial para identificar um possível abuso, que na maioria das vezes vem de uma pessoa próxima. E nunca ache que é cedo demais para falar sobre sexualidade. Fazer um trabalho de educação sexual com esse jovem não é estimular para fazer sexo. Muito pelo contrário, fazer um trabalho de educação sexual com esses jovens é fazer esses jovens perceberem que eles têm sim desejo sexual, que eles têm sim um corpo que vai responder a estímulo sexual, mas que tudo isso também tem consequências. Para sobre o abuso sexual em crianças e adolescentes, recebemos a ginecologista e obstetra Albertina Duarte, coordenadora do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, e o comunicólogo Rodrigo Santini, diretor executivo da Childhood Brasil, organização que propõe ações contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde. Que bom que vocês estão aqui hoje com a gente para falarmos sobre esse assunto tão importante. Antes de começar, então, lembrando que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e foi justamente num dia 18 de maio de 1973 que uma menina de 8 anos de Vitória, no Espírito Santo, foi sequestrada, violentada e assassinada. E seus agressores nunca foram punidos. Daí, esse é o motivo dessa data de hoje. E está longe de ser um caso isolado, não é, Rodrigo? De fato, a exploração sexual e a violência sexual de uma forma geral, que inclui a exploração e o abuso sexual, acontecem no país. Se a gente for falar apenas em número de denúncias de violações de direitos, no Disque Denúncia, ou seja, o que aparece no sistema, a gente está falando de 80 mil denúncias de violações dos direitos à infância. 20% disso é violação sexual. Então, a gente está falando de abuso e exploração sexual que acontecem no país, as denúncias acontecem, mas, de novo, isso é a ponta do iceberg. O problema é muito maior e a gente tem esses indícios, a gente percebe através da ponta de organizações, de que, de fato, muitas vezes a gente não se dá conta desses números. Doutora Albertina. Eu acho que o Rodrigo fala números, Quando a gente fala em 15 mil, 16 mil casos em crianças e adolescentes, a gente está dizendo uma criança que é denunciada, uma criança e adolescente, a cada 36 minutos, Quer dizer, então essa é uma denúncia, mas na verdade existe um pacto de silêncio, porque nós calculamos que pelo menos 10% das mulheres, das crianças e adolescentes que passam pela rede básica, têm realmente uma situação de abuso. Por exemplo, se eu atendo numa casa do adolescente 200 adolescentes por dia, eu tenho certeza que 20 já tiveram uma situação de abuso ou de exploração sexual. Mas entre
ter e falar, essa pessoa que pega o telefone e fala, existe uma grande ponte. O pacto do silêncio, o medo. E esse medo vem porque, como essa adolescente não acredita que ela tem voz e que ela é um ser e que pode falar, se alguém a toca, ela fica tão em pânico porque ela já é vulnerável e o agressor sabe quem é vulnerável, então ela não fala. Então, o pacto de silêncio, foi como o Rodrigo falou, realmente tem que ser rompido, porque senão nós vamos ficar em 80 mil, que são mais do que 80 mil, com certeza. Quer dizer, então os números são muito maiores. Já impressionam, né, esses números que o Rodrigo falou aí, mas são ainda maiores. E o quanto que a sociedade, o poder público, dá devida atenção para esse problema, Rodrigo? Acho que esse é um problema que, de uma forma geral, é um problema tabu. Né? A gente está falando de sexualidade na infância e violência. Então, assim, primeiro, acho que existe um ponto que é reconhecer que ele existe. Né? Acho que a grande dificuldade é, muitas vezes, você não naturalizar essa questão. Se você vê, muitas vezes, uma adolescente, uma jovem na rua em situação de prostituição, muitas pessoas acreditam que aquela situação é natural, que aquilo deveria estar ali, quando na verdade aquilo merece uma denúncia, porque essa menina, essa adolescente, ela com menos de 18 anos, ela está sofrendo uma exploração sexual, que a gente diz, né? Não necessariamente eu preciso ter um agente por trás dessa menina, mas se ela chegou àquela situação, ela passou por uma estrada, digamos, de violações dos seus direitos, de negligência, de violência física. Então ela acaba nessa situação e quando vemos somente aquele momento, imaginamos que aquilo está ali porque se quer estar ali. Essa jovem decidiu por esse caminho, né? Então, eu acho que, primeiro, é não naturalizar essa questão. Número 2, como disse a doutora, quebrar esse pacto do silêncio. É um tabu? De fato, ainda é um tabu, mas isso tem que ser discutido de uma forma que as pessoas, crianças e adolescentes, possam se prevenir dessa situação, ter informação. Exatamente como a reportagem trouxe. É o ponto inicial para que se possa reconhecer, porque muitas vezes essa criança, esse adolescente, não sabe nem que está sofrendo essa violência sexual, né? Não sabe reconhecer que aquele toque não é um toque carinhoso, mas é um toque abusivo. Então, essa comunicação, esse chamar esse adolescente, essa criança para se compreenderem e chamar a sociedade para ser uma espécie de agente de proteção, né? Eu acho que são pontos essenciais e que não necessariamente não neutralizam, não é mais importante do que o outro. Esses dois pontos são importantes. Pessoas protegem as crianças e uma educação que sensibilize essas crianças e adolescentes para entenderem o que é que está acontecendo. Quem é essa criança, essa jovem que sofre abuso, doutora Albertina? Ela está em todas as classes sociais? Acho que isso é muito importante. Se existe uma forma democrática, é essa. A violência, ela é democrática, ela atinge todas as classes sociais, todas as raças, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Mas, na verdade, a culpabilização, quer dizer, essa adolescente, essa criança que foi abusada, ela não é culpada. Isso é importante. Ela é vítima. E como é que essa sociedade acolhe essa vítima dessa situação? Então, é fundamental, essa criança fica vulnerável e por ela ficar vulnerável em uma situação de risco, se ela não for acolhida, ela vai ser mais vezes violentada. Então, já atendi meninas que foram violentadas aos 6 e 7 anos e que aos 8 e 9 continuavam. Tem dois picos importantes. Uma na infância de 8 a 9 anos, que é quando essa criança já tem uma forma de mulher ou uma forma mais pequena adulta, e a de 15 a 16 anos. Essas duas situações são fortes, porque a de 8 a 9, ela fica numa situação de muita ansiedade, porque muitas vezes ela vê o desejo, ela não entende bem o que aconteceu, e ela muitas vezes só vai falar quando ela tem 13, 14 anos, no nosso ambulatório. Ela diz, olha, faz 4 anos, faz 3 anos. Agora, a de 15 e 16, que é vítima, ela tem um risco muito grande, porque ela pode engravidar. Sim. E é uma das coisas, eu já atendi, quero dizer, que além dessa situação psicológica que se arrasta, são meninas que menstruam depois com dor, são meninas que engravidam com dor, são meninas que têm dificuldade para engravidar, muitas dores pélvicas que essa menina tem, são corrimentos que não são vistos. E uma situação de doenças sexualmente transmissíveis, já em criança e já em adolescentes. Rodrigo, qual que é o papel da Childhood para justamente prevenir
esse abuso e essa exploração sexual? A Childhood, ela trabalha de uma forma em que ela articula todos os setores, né? Estamos falando aí de setor privado, empresas, governo e sociedade civil. Quer dizer, se você não articula com esses 3 setores soluções para a infância, é muito difícil que se consiga chegar a soluções de forma isolada, né? Esse é um problema que a gente entende que tem uma série de raízes, né? E tem uma série de atores, pessoas, né? E digamos, uma série de componentes que nos ajudam a encontrar soluções. Então, se você, por exemplo, uma empresa que vai para um território muito vulnerável, né, vai construir uma grande planta numa região isolada e leva milhares de homens para essa construção, como é que ela trabalha com esses homens nessa região para sensibilizá-los para essa questão, para também preparar todo o sistema, né, toda a rede de atendimento dessa localidade para os casos que podem aparecer, né? Como é que empresas de logística, né, a gente tem um programa específico que é o Na Mão Certa, empresas de logística sensibilizam seus caminhoneiros. É sabido que nas estradas brasileiras, pela vulnerabilidade do país, por uma rede de proteção muitas vezes mais frágil, como é que esses homens que são alvo da oferta de adolescentes, de crianças e adolescentes nas estradas, viram e se tornam agentes de proteção, né? Então, entendendo o seu papel, como é que ele decide agir para denunciar, para dizer essa situação está errada, ou para entender que aquela situação, que aquele programa sexual que é ofertado a ele, porque muitas vezes acontece também essa questão da troca por um prato de comida, né? Então, assim, esse programa sexual é ofertado e o seu preço é um prato de comida. E quando nós começamos esse programa há mais de 10 anos, muitos caminhoneiros diziam, mas eu estou ajudando, né? Eu estou dando esse prato de comida. Então, fazer também com que todas essas pessoas envolvidas possam compreender o que é de fato uma ajuda, né? Quais são os direitos da infância e o que isso significa, é essencial. Então, trabalhar com esses setores de forma integrada e encontrando soluções para assessorá-los, né, seja o governo, empresas, ou comunicando-se com a sociedade, a forma como a gente atua para encontrar formas de prevenção e mitigação desse risco. E, doutora Albertino, quanto que isso também é resultado, de uma certa forma, de uma questão cultural aí, que é colocar a mulher ali, vender a imagem da mulher como um objeto, né? Eu entendo que uma das situações, quer dizer, quando a gente vê na questão do abuso, a gente vê a grande porcentagem de mulheres, né, 90%, e dos meninos, 10%. Então, uma das situações é importante que o abusador, ele atua na dominação da mulher. Quer dizer, esse é o grande prazer. Muitas vezes a família me pergunta, mas teve introdução? Não teve? Rompeu o ímã? Não penetrou? Isso não tem a menor importância. A grande importância é a situação de abuso, porque muitas vezes o grande prazer do abusador é fazer com que essa vítima fique super dominada. Mas a sociedade precisa estar preparada para ouvir. Primeiro, a família, a escuta dessa criança é fundamental. Até porque acontece muitas vezes ali por pessoas próximas, não é? E aí a mãe é uma coisa muito forte, porque muitas vezes a mãe ouve que o padrasto seduziu essa menina e a mãe fica disputando como mulher. É como se tivesse uma traição. E também poucas mulheres têm essa situação tão forte de tomar uma atitude concreta, porque quando é o pai, que às vezes a situação está mais fácil, a mãe fica muito violentada, mas quando é o namorado, o padrasto ou um agregado, a situação fica muito em dúvida, será que foi ou não? E a vítima, ela acaba ficando com medo de falar. Então, o importante, a sociedade precisa ouvir, essa mãe precisa ouvir. A escola precisa estar preparada para ouvir. A professora, o professor que ouviu um relato, a pergunta é, por que esse relato? Olhar nos olhos e acolher. E a saúde, que também precisa estar preparada para a escuta. Então, essa sociedade não pode ser surda. Ouvir é o primeiro passo da prevenção. Rodrigo, ainda sobre isso, né? Como facilitar justamente também que a criança conte o que aconteceu? Eu acho que, complementando também a fala da doutora, existe uma questão que, como ela colocou, 10% das denúncias, né, aparecem de meninos. Não quer dizer que os meninos não são. Exatamente, Sim, né? sim. Isso são as denúncias. E a gente percebe, muitas vezes, um número crescente de mulheres que abusam dos meninos, né? Mulheres ou homens, mas os meninos também são alvo. A grande questão é que
a mulher, né, quer dizer, nessa sociedade, nesse formato, muitas vezes a mulher é preparada para ser a caça e o menino o caçador, né? Quando ele se vê no papel, muitas vezes, da caça, esse menino tem uma dificuldade ainda maior de se colocar, porque não deveria ser esse o papel dele nesse cenário em que a gente coloca papéis, né? Então, assim, se sente muito mais acuado a ponto de fazer essa fala, com mais medo de falar, né? Então, até também porque existe... aquelas situações, foi normal troca-troca, né? Quer dizer, então, o menino tem muito medo de falar isso. Exato, e a gente vê uma série de reportagens que saem diariamente de professoras que abusam de alunos e muitas vezes, nos comentários dessas matérias, você percebe que as pessoas falam, mas que interessante, começou cedo, esse é um menino que realmente é masculino, né? Quer dizer, tem toda essa questão que a gente não está olhando para aquela criança ou adolescente como uma criança ou adolescente, né? E o ponto que a doutora coloca em relação à escuta é primordial, né? Eu acho que, assim, comumente as pessoas perguntam, esse abusador, né, ele tem um perfil específico? Como é que a gente reconhece? Não tem. Né? E como também a doutora colocou, isso acontece em todas as classes, em todos os países, com todos os tipos de pessoas. Se nós não temos um perfil específico, porque essa pessoa é uma pessoa como outra qualquer... Acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer Muitas suspeita. vezes é o bom amigo, é uma pessoa, mas é tão ótima, né? Grande parte das vezes o abusador é muito próximo. Né? É o pai, a mãe, né? Isso grande número, quer dizer, no Disque 100, né? O Disque Direitos Humanos, 50% das violações dos direitos à infância e de violência são cometidos por pai e mãe. Né? Então, assim, já começamos por aí. Não estamos falando de pessoas estranhas. Né? Então, o grande ponto é como é que você escuta essa criança, está preparado para isso é essencial. Vou fazer uma pausinha aqui, a gente volta já no próximo bloco, nós vamos falar justamente da prevenção e de como conversar com os seus filhos sobre sexo, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Até já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Conversamos sobre como os pais podem evitar essa violência. Com a gente, a ginecologista Albertina Duarte, do Programa da Saúde do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e Rodrigo Santini, diretor executivo da Childhood Brasil, organização que trabalha contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Continue aqui participando com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Antes de voltar aqui à conversa, vamos ver que o repórter Marcos Clementino foi às ruas perguntar aos pais como eles falam sobre sexo com os filhos. O senhor conversa sobre sexo com seus filhos? Conversei nos momentos apropriados, ainda mais nos dias de hoje, a necessidade de uma conversação com os filhos sobre sexo é muito maior. Com o uso de preservativos e com gravidez indesejada, então isso para evitar uma frustração de uma carreira. Esse seu filho que tem 8 anos, quando ele completar qual idade você vai começar a falar com ele? Os 12, 13 anos de idade já vou começar a falar com ele já. Às vezes parece que sabe mais do que eu, porque nesse mundo de hoje, de internet, mundo Google, etc., a gente conversa. O mais velho tem 16. Você já conversou alguma vez sobre sexo com ele? Não. Por quê? Ele é muito tímido, né? E... eu não sei explicar. Você também é tímida? Também. Muito tímida também. Eu acho que não existe uma idade. Eu acho que a partir do momento que a criança te aborda em relação a esse assunto, você tem que lidar com ele da forma mais natural possível. Um filho. Idade? 17 anos. Alguma vez já conversou sobre sexo com ele? Já. E aí, qual foi o resultado? O resultado é que ele falou assim, mãe, você não acha que você deveria ter conversado comigo quando eu tinha 12 anos de idade? E a resposta? Fiquei com vergonha. Pois é, tá aí, né? Ela comentou ali que o filho disse para ela, mãe, você começou então a tratar desse assunto comigo tarde demais, né? Existe idade certa para começar a falar de sexo com as crianças? Existe no berçário.
A hora que nasce, já tem que começar a falar. Porque, na verdade, a todo momento, né, você fala... É que os pais pensam que falar de sexo é uma enciclopédia. Não é para falar do tamanho do testículo, do pênis e da vagina. É para falar como é que você está, como é que você se sente. Falar de sexo é falar do cotidiano, do dia a dia. É abrir um espaço para que o adolescente ou a criança conte tudo o que está acontecendo. Você está infeliz? Não estou. Quer dizer, se essa criança fala, não estou feliz porque mexeram em mim, não estou feliz porque tiraram a minha calcinha com 4 anos, ou todo mundo na classe te mostrou os genitais e a criança tem 5, 6 anos, quer dizer, se você abre um espaço de confiança, isso é falar de sexo. Então os pais põem sexo como se fosse a teoria, né? Um filme erótico. Não. Falar do sexo feminino e sexo feminino. Masculino. É falar de gênero, de direitos. É abrir um canal de confiança. É como você se sente. Você está bem? Eu falo que é olhar no olho. Para mim, não tenho dúvida que está faltando olhar no olho. Os pais, os filhos dos pais, os avós, a escola, a sociedade. E é justamente essa conversa, esse olho no olho, que pode evitar um futuro abuso, né, Exato. Rodrigo? Eu acho que o interessante dessa história é que, assim, a sexualidade não aparece no dia que se faz aniversário aos 18 anos, né? Ela começa antes. Parte de nós é sexual. Né? Isso é natural, isso é humano. Né? Crianças têm sua sexualidade, têm que, na verdade, entendê-la, compreendê-la da forma apropriada. Eu acho que existem conversas que são feitas com crianças de 5 anos, de 10 anos, um adolescente de 15 anos, são, óbvio, conversas diferentes, com temas diferentes, mas não é que o tema não deva estar presente. Né? Eu acho que, hoje em dia, com o advento, por exemplo, da internet, né? da facilidade de acesso, sabemos que hoje, muitas vezes, a, entre aspas, educação sexual se dá na internet, né, com a pornografia, Quer dizer, etc. se ela não tiver essa conversa, vai buscar em outros lugares. Vai buscar em outros lugares, porque a curiosidade está ali. Então, a grande questão, acho que o que aparece aqui é: o adolescente tem a sexualidade, ele quer compreender o seu corpo. Isso é ponto. Isso não é uma escolha das pessoas, isso é natural, né? O ponto 2 é não falar sobre a sexualidade, de fato é uma opção nossa. Mas a grande questão é que isso não quer dizer que, então, a sexualidade não vai acontecer porque eu não falei. A sexualidade é intrínseca e está ali. Falar sobre ela, na verdade, é ajudar esse adolescente, essa criança, a se desenvolver de forma plena. Agora, um receio, né, dos pais é aquela questão: se eu falar sobre sexo com os meus filhos cedo demais, então isso pode antecipar aí o início da vida sexual, doutora Albertina. É interessante que eu fico falando que, quando foi a vacina do HPV, todo mundo ficou com medo. Falou de vacina do HPV, incentiva a sexualidade. Mas todo mundo falou da vacina do HN1, todo mundo falou da Zika, que todo mundo fala da dengue. Quer dizer, então não estou dizendo da doença. O abuso sexual é sim um problema de saúde pública e é preciso que se discuta. Mas quanto mais você fala, mais você torna fácil o diálogo para que essa criança ou esse adolescente que se sente abusado ou explorado possa ter um espaço de confiança. Então, nunca falar, eu sou médica há mais de 40 anos, veja, o não falar é que traz problemas. Eu posso dizer isso como mãe, como avó, como professora, como médica. Não falar é que traz problemas. Falar é abrir espaços para que as pessoas contem as suas dúvidas, as suas emoções, as suas dores. Vou colocar aqui a participação do Otávio Augusto. Ele comenta aqui dizendo que a nossa cultura é pornográfica. É só prestar atenção nas nossas músicas, nos vídeos, nas novelas. Vou engatar aqui com a questão que a Lourdes Araújo colocou, justamente também sobre o papel da mídia nisso, da erotização precoce. Rodrigo. De fato, acho que existe hoje essa questão do acesso à informação mais fácil. Quer dizer, um programa em que eu tenho uma cena erótica ou que eu erotize alguma situação vai estar disponível o tempo todo, a hora que eu quiser, na internet. Né? Vamos olhar, por exemplo, para os movimentos dos hashtags, né? Manda nude. Né? Quer dizer, como é que é essa troca hoje das redes sociais em que os adolescentes, as crianças mandam fotos suas, das suas partes íntimas pela internet e se expõem dessa forma, né? Quer dizer,
como se isso, digamos, colocando numa linguagem de uma normalidade e a exposição, não num viés aqui, a gente não está num viés conservador, mas existe um viés de que você tem que ter a plena ciência do que é que está sendo feito quando você faz isso, né? Então, como é que a criança, se ela não tem esse diálogo, como a doutora colocou, né, se ela não conhece a sua sexualidade ainda porque está nesse desenvolvimento, ela se fotografa dessa forma, né, como é que ela está se expondo? Então, eu acho que existe uma questão aqui que é, de fato, a internet, todos os meios, a sexualidade, a erotização, de certa forma, de várias situações, mais a questão da facilidade de acesso à informação e pouco diálogo, cria um cenário de vulnerabilidade. Tem outras questões aqui. Bom, doutora Albertina, seus fãs estão se manifestando aqui. Que maravilha! O Miguel Jacó te cumprimenta aqui. E o Luiz Andrade, ele é de Santa Catarina, inclusive ele é médico de família lá no interior. E ele pergunta qual que é o papel do profissional da saúde nesse trabalho. Olha, o profissional de saúde, ele acolhe sim. Muitas vezes ele é o último, porque a situação já está. A primeira coisa é que o profissional de saúde nunca pode ser juiz nem censor. Ele tem que ser um acolhedor e um facilitador para que essa criança possa ser atendida e encaminhada para uma ajuda. Na questão do abuso em adolescentes, eu quero deixar bem claro que muitos profissionais perdem a oportunidade de saber primeiro se está grávida. Quer dizer, muitos casos abusa, quer dizer, não é o contar demais e várias vezes, é dizer o que está acontecendo e o profissional tem que ser o mais ético possível para acolher, para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, prevenir gravidez de imediato quando for adolescente. Prevenir também doenças sexualmente transmissíveis em crianças, porque nós temos uma série de situações em crianças, mas a partir daí, o médico de família que ele é tentar com agentes de saúde e tudo, juntar a rede de proteção, que é desde o Conselho Tutelar, desde os mecanismos do Estado que possam acolher. Essa adolescente, essa criança precisa de um atendimento psicológico. E essa família também, porque ela, se foi vítima de um abuso, não pode ser. Muitas vezes, quando ela chega no profissional de saúde, não é a primeira vez. Ela já foi muitas vezes abusada. E essa família, muitas vezes calada. Então, ela tem que ser realmente acolhida. E o abusador está solto, continua abusando. Então, é uma situação que se repete. O profissional de saúde muitas vezes se sente incapaz, mas não pode ficar. Eu nunca tive problema de atender, porque realmente esse acolhimento, esse pacto com a vulnerabilidade, no sentido de proteger essa adolescente, tem que dar força para que a gente acolha e continue defendendo essa vítima, ou esse adolescente ou essa criança vítima de qualquer sexo. Sem dúvida. Bom, nosso tempo está acabando, gostaria então de aproveitar esse tempinho final aí para incentivar as pessoas também a fazerem a denúncia, né, Rodrigo? Exato, acho que até complementando a fala da doutora, acho que esse profissional tem um papel de reconhecer, um papel de escutar, mas o papel também de fazer a denúncia, né? Ou seja, se você vê, se depara com isso, há que se denunciar, né? Existe o Disque 100, né? O telefone nacional. Para que seja feita essa denúncia, ela pode ser feita de forma anônima, né? Quer dizer, primeiro que eu acho que o primeiro passo é compreender. O problema está acontecendo, é observar essa criança e abrir os canais de comunicação. Criança não sabe muitas vezes, quer dizer, não sabe onde fica a delegacia, não sabe onde fica o conselho tutelar, o que significa isso. A criança, quer dizer, ela reconhece que tem um adulto de confiança. Então, acho que essa é a primeira questão. A segunda, denunciar. Ao ouvir, denuncia. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente. Nós não falamos de uma coisa importante, do disque trote, da questão do trote. Quer dizer que alguma hora a gente vai falar, adolescentes e adolescentes de ambos sexos, universitárias, que supostamente poderiam ser profissionais que acolhiam e que já são abusados ainda na universidade. Que isso acontece também dentro da universidade, dentro da universidade. Mas eu estou fazendo um pacto aqui com o Rodrigo, que como eu sou de políticas públicas, estou pensando numa situação para que a gente seja parceiro também. E nós adoramos promover esses encontros aqui no programa. Obrigada pela participação. Obrigado a vocês pelo convite. E até a próxima. Obrigado. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, estão os nossos programas anteriores. Uma ótima tarde para você.